diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, tendo toda a liberdade de adorar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um dos textos no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, que é muito conhecido para aqueles que gostam e amam a Bíblia Sagrada. Este livro que ora acabamos de fazer menção aqui, é do conhecimento de todos que este livro foi escrito por um médico grego chamado Lucas, que foi ganhado pelo apóstolo Paulo. Lucas, ele não vai somente escrever este livro, o livro de Atos dos Apóstolos, mas Lucas também vai escrever a biografia de Jesus, o Evangelho de Jesus, que leva o seu nome. Até porque não existe Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, nem de Lucas e nem de João. Existe o Evangelho de Jesus, que foi escrita pelos evangelistas. A Bíblia diz que quando Lucas então escreve a biografia de Jesus, ele começa a escrever a narrativa, a história do nosso Mestre Jesus, maior missionário, que quando esteve na terra, aonde ele passava, os milagres acompanhavam. Aonde Jesus passava, o mudo falava, o surdo ouvia, o paralítico andava, o cego começava a enxergar. Se tivesse alguém morto há 4 dias, cheirando mal, se Jesus estivesse passando por ali, até o morto tinha que se levantar, porque Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Porém, Jesus não efetuou nenhum milagre, nem um prodígio, sem antes ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. Como assim, pregador? Vou lhe explicar. Antes de Jesus começar a sua jornada, o seu ministério, Jesus vai e se direciona até o Jordão. Quando Jesus chega no Jordão, ele encontra-se com João Batista. João Batista olha para Jesus e só João vai escrever dizendo que quando João Batista vê Jesus, João Batista vai dar um brado e vai dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz então que Jesus vai até João Batista para ser batizado. Quando Jesus é batizado e emergido as águas, a Bíblia diz que o céu se abre, a voz de Deus brada e o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus. Eu vou repetir: quando Jesus é emergido às águas, o céu se abre, a voz de Deus brada dizendo que este é o meu Filho amado, a quem tenho muito prazer. E o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus. A partir daí, aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Aonde Jesus passava, histórias eram mudadas. Aonde Jesus passava, cenários eram mudados. Aonde Jesus passava, maldições hereditárias eram quebradas, porque aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Mas eu preciso dizer aqui que o Espírito Santo que estava sobre Jesus não encerrou aquilo que Jesus começou quando Jesus vai para a cruz do Calvário. O Espírito Santo não encerra o seu trabalho aqui na terra quando Jesus ressuscita, e nem tampouco quando Jesus é elevado aos céus. Mas antes de Jesus ser crucificado, ele diz: eu vos enviarei outro Consolador. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Vocês não vão ficar órfãos. Vou lhe dar poder e autoridade. Antes de Jesus subir aos céus, ele deixa uma advertência à igreja que vai ficar na terra. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus sobe, mas o Espírito Santo de Deus desce. Jesus sobe,
mas o Espírito Santo de Deus ainda cura. Jesus sobe, mas o Espírito Santo de Deus ainda faz milagre. Jesus sobe, mas o Espírito Santo de Deus ainda renova, ainda transforma, ainda muda a história. Só que agora, não através de Jesus, mas através da igreja que fica na terra. Perceba que a Bíblia diz que quando Jesus faz a promessa do Espírito Santo, Jesus faz a promessa por aproximadamente 500 pessoas que iriam vir. Só que os dias vão se passando, as horas vão se passando, e o número que era 500 se torna em 120. Alguns começam a olhar para o relógio, começam a olhar para o tempo e começam a dizer: o Espírito Santo ainda não desceu, eu acho que não vai acontecer. O Espírito Santo ainda não bradou, e eu acho que o que Jesus falou vai demorar muito tempo para se cumprir. Aí a Bíblia diz que alguns irmãos começam a ir embora, mas a Bíblia diz que alguns se reúnem, ficam unanimemente no mesmo pensamento, na mesma oração, no mesmo propósito, e estes começam a clamar: Espírito Santo desce, Espírito Santo desce, até que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 diz: estamos nós reunidos unânimes em oração, de repente vem um som como de um vento veemente, impetuoso, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios pelo Espírito Santo de Deus. Aqui eu aprendo uma coisa com a Bíblia Sagrada. E o que é, irmão Mateus? Só recebe o melhor de Deus quem persevera. Só recebe o melhor de Deus quem consegue ir até o final. Só recebe o melhor de Deus quem persevera na oração, quem persevera no jejum, quem olha para o irmão e diz: estou contigo nas horas boas, mas também estou contigo nas horas ruins. A partir daí, o Espírito Santo enche a igreja. A igreja agora se torna um instrumento de Deus. E Deus instrumentaliza os seus vasos. Diga para alguém que está do seu lado: você é um vaso de Deus. O primeiro vaso que Deus vai usar na igreja, Pedro, também conhecido como Cefas. Pedro, cheio de poder e autoridade, começa a pregar. A Bíblia diz que aproximadamente 13.000 almas se convertem a Jesus. Mas o interessante é que Pedro, ele não vai pregar outra coisa senão a palavra de Cristo. Pedro, ele não prega outra coisa senão pregar a palavra de Deus. E se tem uma coisa que a genuína igreja de Jesus faz, é pregar a palavra de Deus. Eu sei que por aí existem muitos lugares onde a palavra está ficando escassa, onde quem vai e quem frequenta não quer mais ouvir a palavra como ela é. Aleluia! Mas a igreja cresceu porque estava no meio da palavra, vivia na palavra, andava na palavra. Aleluia! Porque a palavra para muitos aí fora não tem nada a ver, mas palavra para quem gosta de Bíblia, palavra para quem vive na palavra. O salmista de número 119, versículo 105 diz que a palavra ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O profeta Jeremias vai escrever no capítulo 23, versículo 29, dizendo que a palavra do Senhor é como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. Amós abre a boca no capítulo 8, versículo 11, dizendo: chegarão dias que sentirão fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Mateus 4:4.
aleluia. O apóstolo Paulo vem quebrando todos os protocolos, dizendo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz que a palavra na cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos é poder, é poder, é poder. Igreja que tem palavra tem poder. A igreja, ela não começou crescendo de outra forma, ela começou através da palavra. E os dias vão se passando. O número que era aproximadamente 3.000 se torna em 5.000. E agora o crescimento da igreja começa a incomodar o sistema religioso da época. O sinédrio começa a ficar incomodado. Satanás começa a levantar as suas ferramentas preparadas, aleluia, para tentar parar a igreja de Jesus. Aí eles vão pegar aí quem estava em maior evidência no momento, e quem estava pregando com autoridade era Estevão, que a Bíblia vai dizer que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Estevão começa a pregar, aleluia, o sinédrio bota a mão no ouvido e diz: não podemos ouvir esta palavra. Aí eles pegam Estevão, levam Estevão para fora da cidade, apedrejam Estevão. Aí neste momento vai aparecer o nosso personagem, Saulo. A Bíblia diz que pela primeira vez aparece aqui Saulo, e eles jogam as vestes de Estevão aos pés de Saulo, e a Bíblia diz que Saulo consentia com a sua morte. Saulo começa a contemplar aquilo, e nasce no coração de Saulo o desejo de fazer o seu nome no meio do sinédrio. Na cabeça de Saulo, o que estava acontecendo era a vontade de Deus. Na cabeça de Saulo, perseguir aqueles que eles chamavam de seita de Jesus, porque ainda não eram chamados cristãos. Eles foram chamados cristãos a partir do capítulo de número 11, mas eles chamavam os que andavam pregando Jesus Cristo como a seita de Jesus. Aí Saulo começa a se inflamar com desejo de crescer ministerialmente. Ele começa a perseguir os que eram chamados da seita de Jesus, começa a prender, começa a encarcerar, chega a matar alguns. Aí a Bíblia nos diz que ele é criado aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? Era o mestre da sinagoga, o maior mestre em Jerusalém era Gamaliel. Gamaliel vai fazer de Saulo uma ferramenta preparada para parar a igreja de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que agora, depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição, houve uma grande massa, onde muitos apóstolos, muitos discípulos de Jesus começaram a perder a sua vida por causa da perseguição contra a igreja de Jesus. Só que aqui eu aprendo uma coisa, que nem toda perseguição é contra a vontade de Deus, que nem toda perseguição é obra exclusivamente do diabo. Tem lutas que Deus permite você e eu passar, tem provas que Deus permite eu e você passar, tem coisas que é permissiva de Deus. A Bíblia diz que quando a igreja começa a ser perseguida, alguns discípulos vão para Samaria, outros vão para Bereia, outros vão para Antioquia, outros vão para a Judéia, para a Galileia. Aleluia! E eu aprendo aqui uma coisa, aleluia, a ordem de Jesus é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só que depois sereis minha testemunha, tanto na Judéia quanto na Galileia, Samaria, e não pare Samaria, vamos até os confins da terra. Só que a igreja estava cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e ninguém queria sair de Jerusalém. Aí Jesus dá uma olhadinha para baixo. Eu não fiz a minha igreja, eu não fundei a minha igreja para
estagnada, para ficar estacionada, para ficar parada. Deus não te chamou, irmão, para ficar estacionado. Deus te chamou porque Deus quer crescimento espiritual. Deus não te chamou para você ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Deus não criou a igreja para ela ficar da mesma forma, do mesmo tamanho. Deus chamou a igreja no original é chamados para fora. Aleluia! Aí Jesus perde a perseguição. Aí quando os apóstolos chegam em Samaria, sabe o que acontece? Almas se convertem a Jesus. Alguns chegam em Bereia. Quando chegam em Bereia, almas se convertem a Jesus. Alguns chegam em Antioquia. Quando chegam em Antioquia, almas se convertem a Jesus. Aonde a igreja passava, havia crescimento. E o número de irmãos crescia dia após dia. Aleluia! Neste inteirinho, agora próximo ao capítulo de número 9. Neste inteirinho agora é chegada a igreja de Jesus Cristo na nação da Síria. E dentro da nação da Síria, a igreja de Jesus chega, aleluia, à cidade de Damasco. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando a igreja chega em Damasco, a igreja começa a crescer, a igreja começa a frutificar. Alguns historiadores, como Flávio José, vai dizer que havia pelo menos 30 a 40 sinagogas em Damasco, e havia um grande número de irmãos dentro da sinagoga que já serviam a Jesus. Aleluia! Estavam na sinagoga que era comandada pelo Sinédrio de Jerusalém, mas já serviam a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A fama de Damasco, o nome da obra de Damasco vai chegar em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, alguém comenta com Saulo dizendo: olha, Saulo, em Damasco os cristãos já chegaram lá. Aí Saulo, movido de grande ódio, com seu coração inflamado para parar a igreja, Saulo vai até os mestres, até os sacerdotes, pega cartas, permissões e diz: eu preciso ir até Damasco. Por que, Saulo? Porque em Damasco essa seita está crescendo demais. Em Damasco essa seita está crescendo e a gente, se não parar essa seita, a gente daqui a pouco vai perder o controle. Só que no capítulo de número 4 do livro de Atos, quando Pedro e João estavam presos, o Sinédrio estava ali discutindo o que faria com essa seita, com os apóstolos, que eles chamavam de seita. Só que aí levanta Gamaliel, o mestre, o chefe da sinagoga, e diz: olha, meus irmãos, se esta seita chamada de Jesus Cristo for dos homens, logo vai perecer, logo vai parar. Agora tem um porém: se vem de Deus, ninguém para. Se vem de Deus, ninguém vai destruir. Se marchava candarabagaia, nenhuma ferramenta preparada contra esta igreja, contra esta obra, contra o departamento de missões, contra este conjunto, vai destruir, vai prevalecer. Porque quem é o dono desta igreja não é Pedro, quem é o dono desta igreja não é Tiago, quem é o dono desta igreja é Jesus. É Jesus. Essa igreja tem dono. Aleluia. E lá vai Saulo tentar parar a igreja. Quando Saulo está chegando próximo a Damasco, Jesus encontra com Saulo. Enquanto Saulo está se tornando uma ferramenta preparada contra a igreja de Damasco está dando fruto. Enquanto Saulo está se preparando, a igreja em Damasco está batizando. Enquanto Saulo está se preparando, na igreja tem milagres, na igreja tem curas. Enquanto você está aqui, o diabo está arquitetando alguma coisa para tentar parar o crescimento, para tentar te parar, para tentar parar o teu ministério, para tentar parar a tua chamada. Aleluia. Se tem alguém que tem raiva desse lugar, é o diabo.
rodeando, andando ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, rugindo como um leão. Aí eu descobri uma coisa esses dias, olhando um canal chamado History, e estava ali mostrando como é o ataque do leão. Aí o leão, eu descobri que o leão não ruge quando quer pegar a sua presa. Eu descobri que o leão, quando quer pegar uma presa, ele vai de mansinho, silencioso, para que ninguém perceba. E descobri também, o leão só ruge quando ele avista um leão do mesmo nível ou maior do que ele. O diabo tem tentado investir contra esta igreja. O diabo tentou investir contra o teu ministério, contra a tua chamada. Mas dentro de você, dentro dessa igreja, no meio dessa igreja, existe um leão, e o nome dele é o leão de Judá. E quando ele chega na porta desse lugar, ele tem que rugir mesmo, porque o leão maior é aquele que está conosco do que aquele que está. Ele não para, ele não para, ele não para. Ele não para esta obra. Lá vai Saulo. Quando chega perto de Damasco, uma luz envolve Saulo. Ele cai por terra. Quando ele cai, já cai sem visão. Ele só escuta alguém dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo ouvindo a voz. Eu creio que foi como uma voz de muitas águas. Que eu creio que foi a mesma voz que João ouviu quando foi arrebatado aos céus, em uma revelação. E Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo diz: Senhor, quem és tu? Aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Tem gente que acha que está perseguindo você. Tem gente que acha que está perseguindo esta igreja. Na verdade, a luta deles é contra Jesus. Jesus é o dono da igreja. Aí Jesus orienta: ô Saulo, mas agora me ouve. Tu vai ir para a rua chamada direita. Lá tem um discípulo meu chamado Judas. Ele vai te receber, vai te hospedar. Fica por lá. E daqui a pouco eu falo contigo. E lá vai Saulo, carregado por aqueles que o acompanhavam. Cego, sem enxergar nada. Aleluia. Deus, Ele gosta de fazer essas coisas. Antes de Deus nos levantar, primeiro Ele nos fere, primeiro Ele nos quebra, primeiro Ele nos molda, para depois Ele nos usar. Porque não tem como usar alguém que acha que é vaso. Saulo pensava consigo: eu estou fazendo isso porque eu sou vaso de Deus. Eu estou perseguindo essa seita porque eu sou vaso de Deus. Eu estou desenvolvendo isso porque eu sou vaso de Deus. Mal sabia Saulo que ele não era vaso. Ele era ferramenta preparada de Satanás. Existem ferramentas que são preparadas por Deus. Deus usa ferramentas. Só que toda ferramenta ela é limitada. Um homem na Bíblia Sagrada Deus usou como ferramenta. O nome dele foi Nabucodonosor. E Deus usou ele como uma ferramenta. Qual é a ferramenta? Vara disciplinadora. Depois que Israel voltou, depois que ele já usou, não precisa mais. Aí lá vai Nabucodonosor na sua soberba, terminando seus últimos dias humilhado. Aleluia. Só que Saulo achava que era vaso, mas na verdade era ferramenta. E Deus permite, irmãos, que o diabo use algumas ferramentas, não porque Deus quer
Deus quer nos abençoar. Como assim, irmão Mateus? Então quer dizer que essa perseguição que eu estou recebendo é propósito que Deus vai me abençoar? Isso mesmo. Essa afronta do diabo que eu estou recebendo é sinal que Deus vai me abençoar. Exatamente. Deus permite as ferramentas do diabo se levantar para mostrar que Ele é Deus na sua vida e que pode te abençoar. Lembra de José? Deus levanta uma ferramenta chamada traição. Deus levanta seus irmãos. Aleluia, seus irmãos são usados como uma ferramenta para levar José para a cisterna. Da cisterna vai para o Egito, do Egito vai para a prisão. Mas um dia Deus olha e diz: chegou o tempo do fim da prova e José se torna o governador do Egito. Um dia Deus permitiu uma ferramenta por nome de Golias afrontar Israel, e não vem Davi pequeno, aleluia, mas vinha com a autoridade de Deus, aleluia. Aí Deus permite a ferramenta de nome Golias ser usada aqui para fazer Davi se tornar o maior guerreiro de Israel. Deus permite uma ferramenta em Juízes, capítulo de número 6, chamada Midianitas, Amalequitas e Edomitas, para fazer Israel voltar para os caminhos do Senhor. Aí quando Israel clama a Deus, Deus levanta Gideão, livra Israel dos Midianitas. Deixa eu dizer uma coisa para você: essa ferramenta que se levantou é porque Deus quer te abençoar, Deus quer te levantar. Existem ferramentas e ferramentas, só que a ferramenta do diabo serve para matar, roubar e destruir. Toda vez que você vê esses três atributos, é ferramenta do diabo. O diabo levanta uma ferramenta, prepara uma ferramenta chamada Saulo. E Saulo achava que era vaso. Só que o dia que ele teve encontro com Jesus, ele sabia que ele não era vaso. Ele entendeu que não era nada. Por isso que depois que Saulo tem encontro com Jesus, ele não quer mais ser chamado de Saulo. Porque Saulo no hebraico, ou seja, Saulo é uma versão grega de Saul no hebraico, que significa aquele que é desejado. Só que Saulo tinha um outro nome, porque ele tinha 2 cidadanias. E o outro nome dele era Paulo. Aí depois que ele tem encontro com Jesus, ele, a partir de agora, não me chama mais de Saulo, me chama de Paulo. E o que quer dizer Paulo? Paulo, no latim Paulus, que quer dizer aquele que é pequeno. Eu não posso, mas ele pode. Eu não faço, mas ele faz. Eu não sou, mas ele é. Deus precisava mostrar para Saulo, antes de levantar ele, que ele, para ser vaso, precisava passar pelo processo de Deus. A Bíblia vai dizer que agora, enquanto Saulo está lá 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, 3 dias sem enxergar, Deus fala com um profeta, com um discípulo por nome de Ananias, e diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, lá está Saulo, apelidado de Tarso. Ele faz 3 dias que está jejuando e está sem visão, mas a hora que tu chegar lá, a história dele vai mudar. Aí Ananias olha para Jesus e diz: Senhor, vou conjecturar, eu acho que tu errou lá com você. Eu acho que o Senhor não sabe quem é ele. Ananias começa a dar todo o boletim, toda a ficha, todo o relatório de Saulo para Jesus, achando que Jesus não sabe de nada, dizendo: esse homem ele vem para perseguir, esse homem vem para matar, esse homem vem para prender. Por acaso você não conhece a fama dele, mas eu conheço. Eu sei que ele não é
ele não é vaso, ele é ferramenta preparada do diabo. Aí Jesus não responde aos questionamentos de Ananias, porque se tem uma coisa que Jesus não faz é responder questionamentos. Jesus só vai olhar para Ananias e vai dizer: Ananias, vai. Senhor, mas o Senhor não me entendeu, Senhor. Ele vem para nos matar, ele vem para destruir, ele vem para roubar, ele vem para parar o crescimento da igreja. Aí Jesus diz: Ananias, vai. Porque esse para mim é vaso. Se ferramenta do diabo serve para matar, roubar e destruir, o vaso de Deus ele serve para outras coisas. Para que serve o vaso? Vaso serve para botar azeite, vaso serve para botar água, vaso serve para colocar flor, vaso serve, aleluia, para ungir. Enquanto todas as ferramentas que existem no mundo são limitadas e existe uma ação isolada, claro que não falando da sua função final dela, mas na sua ação isolada, toda ferramenta ela serve ou para bater, ou para cortar, ou para apertar, aleluia. Agora vaso não serve para muita coisa não, vaso só serve para ser cheio, vaso só serve para guardar azeite, vaso só serve para guardar perfume agradável, mirra, vaso só serve para guardar a água que foi transformada em vinho. Vaso de Deus que me ouve aqui essa noite, depois que você tem encontro com Jesus, você não presta mais para muita coisa não, você presta para guardar aquilo que o Espírito Santo botou dentro de você, que é o Espírito Santo dele, aleluia. Um dia, quando Pedro está cheio do Espírito Santo, no capítulo 3 de Atos, ele chega na porta, chamada Porta Formosa, alguém vai me dá mais volta, aí Pedro olha e diz: agora não tem muita coisa não. Quando eu era pescador eu tinha, agora não. Agora não tem mais prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Segunda Coríntios 4:7, Paulo vai dizer: temos porém este tesouro, que Deus pega vasos de barro, vasos que ninguém dá nada, e guarda tesouros, e guarda tesouro. Deus colocou um tesouro dentro de você, Deus colocou um tesouro dentro de você, Deus te fez um vaso. Ferramenta limitada, ferramenta você usa, e quando ela não serve mais, você diz: cara, agora vaso é diferente. Ainda mais que é vaso de Deus. Por quê? Porque a Bíblia me mostra que o vaso de Deus é diferente. Quando ele pensa que não tem mais serventia, quando ele chega no culto e está dizendo: Senhor, está aqui meus pedaços, Senhor, meu coração está em cacos, Senhor, parece que eu vou parar, parece que eu vou desistir. Jeremias capítulo 18 diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Aí o oleiro, se fosse na visão humana, o oleiro olhava para o vaso e dizia: realmente o vaso está todo quebrado, não dá mais para usar. Realmente o vaso está em pedaços, não dá mais para reutilizar. Só que o oleiro aqui representa Deus, e Deus não tem vasos descartados. Deus não limita os seus vasos. Se você tivesse na mão do advogado, o advogado tinha te jogado fora. Se você tivesse na mão da sociedade, a sociedade tinha te jogado fora. Se você tivesse na mão da tua parentela, a parentela tinha te jogado fora. Mas como o oleiro aqui é Deus, ele pega o vaso, faz de novo, leva socando a bagaia. Eu vou pro céu. Quando Ananias chega na casa de Judas, na rua chamada direita,
Deus já tinha avisado Saulo que Ananias ia chegar nessa vida. Antes de você chegar, Deus já sabe que você vai chegar. Antes de você estar aqui, Deus já sabia que você iria estar aqui. Antes de você pensar em aceitar Jesus, Deus já sabia que você iria aceitar Jesus. Salmo 139 diz que os teus olhos, Senhor, me viram como uma substância ainda informe. E antes que eu fosse formado no ventre materno, o Senhor já tinha me visto. E no teu livro estão escritos todos os dias da minha vida, antes que o primeiro dele viesse a existir. Deus já sabe de tudo. Quando Ananias chega na casa de Judas e ele se aproxima onde estava Saulo, por enquanto, ele chega dizendo: irmão Saulo, o Senhor falou comigo. Jesus, aquele que te apareceu no caminho quando vinhas para cá. E me ordenou que viesse oraste por você, para que recuperes a visão e fiques cheios do Espírito Santo. O propósito de Ananias foi 2: recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que cai como escamas do olho de Saulo. Ele começa a enxergar novamente. Só que todo vaso de Deus, para Deus levantar, ele não pode estar vazio. Todo vaso que Deus levanta, Deus precisa encher. Eu venho falar para alguém que não se contente em somente vir e assistir o culto. Não se contente em viver apenas uma vida religiosa. Venha para o culto, mas venha com o desejo de ser cheio. Porque Deus não te moldou. Deus não te transformou de ferramenta em vaso escolhido para você ficar vazio. Até porque vaso vazio só serve para decoração. E essa noite eu sei que você não está aqui para ser decoração. Você não está aqui só para ter número. Você não está aqui somente para ocupar um banco. Você não está aqui somente para fazer, aleluia, para marcar o seu ponto aqui, para aparecer para o pastor, para o obreiro. Não. Você está aqui por um propósito. Aqui é o lugar de se abastecer. Aqui é o lugar em que Deus nos enche. Aqui é o lugar em que Deus nos renova. Levanto antes de encerrar esta mensagem, entregar o microfone a quem é de direito. Deixa eu falar uma coisa para você, para não ficar nas minhas palavras aqui. Qual é o propósito do vaso? 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: cheio os vasos, disse ela a um dos seus filhos: chega mais aqui, mais um vaso. Mas ele respondeu dizendo: não há mais vaso nenhum. Aí, ponto, vírgula. Então o azeite parou. Enquanto tinha vaso dentro da casa, tinha azeite. Enquanto tem vaso disposto a receber, o azeite não para de descer. Enquanto tem vaso dentro da casa, o azeite não para de descer. Perceba que o texto não diz que o azeite acabou, porque o azeite de Deus nunca acaba. O texto diz que o azeite para de descer, porque Deus não derrama azeite ao vento. Deus não derrama o seu azeite e pega quem pegar, não. Deus só derrama azeite em vaso que está disposto a receber. Eu convido você que é vaso de Deus, você que
Deus está dizendo aqui essa noite: estou levantando nesta última hora vasos que não vão ficar vazios, vasos que vão sair daqui cheios. Outrora você era ferramenta, mas hoje você é vaso, filho. Hoje você é vaso, filha. E vaso precisa estar cheio. Só quem é vaso? Só quem é vaso? Abre a boca e adora. Adora. A chave, a senha, o caminho para sair de um lugar como esse ainda continua sendo o mesmo. Pastor, um dia pregando em um congresso de jovens na cidade de Araranguá, o jovem chegou em mim, aí falou assim: irmão Mateus, eu vi um monte de jovens sendo cheios pelo Espírito Santo. Faz 5 anos que eu estou aqui e ainda não senti, e eu ainda não fui cheio. O que preciso fazer para ser cheio? Eu olhei para a mão dele, ele estava com uma Bíblia na mão. Aí eu falei para ele: abre no Salmo de número 81. Ele abriu. Eu falei para ele: localiza no versículo de número 10. Aí ele falou: e o que tem, Senhor? E o que tem, irmão Mateus? Aí eu falei: leia agora em voz alta. Aí ele começou a ler. E o Salmo de número 81, verso 10 diz assim: eu sou Deus que te tirei das terras do Egito. Agora, abre bem a tua boca. Abre a tua boca. E eu tirei. Só pode ser cheio quem ainda tem disponibilidade de vir para um culto como esse. Abre a boca. Adora. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia.
cheio, vem correndo pro altar. Vem pra perto. Todo vaso, ele passa por pelo menos 3 a 4 processos. O primeiro processo que o vaso passa é o processo da modelagem, que é quando você vem e Deus começa a te amassar. E a modelagem às vezes é dolorida. O segundo processo é o processo da fornalha, que nós chamamos de processo da aprovação. Existe um processo que chama-se processo da reforma. Que às vezes o vaso está rachado, mas continua sendo vaso. Às vezes o vaso está quebrado, mas continua sendo vaso. Às vezes o vaso está na prova, mas continua sendo vaso. Às vezes alguém olha para você e diz, não é mais vaso, mas você continua sendo vaso. Você que tem pessoas que chegaram aqui essa noite, que até hoje, quem sabe Deus olhou para você, fez uma promessa, mas a sociedade ainda te considera como uma ferramenta. Alguém olha para você e diz, esse não é vaso, esse é ferramenta. Só que Deus já te escolheu antes de você chegar aqui. Antes de Ananias orar por Saulo, Saulo já era vaso. Antes de Ananias chegar na casa de Judas, Saulo já era vaso. Tem alguém aqui essa noite que ainda não aceitou Jesus e quer hoje aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tiver, levante assim a sua mão. Eu quero te conhecer. Alguém para Jesus? Se você que está aqui essa noite, você está afastado da presença do Senhor, andou por alguns caminhos, acabou saindo do caminho do Senhor Jesus, mas está aqui essa noite, quer voltar, essa é a oportunidade. Cadê você? Levante assim a sua mão para a gente orar por você. Não tem ninguém? Então eu vou orar por aqueles que querem ser cheios, aqueles que são vasos, mas chegaram aqui esta noite dizendo, Senhor, se não for para mim ser cheio, eu não saio da minha casa. Se não for para mim encher com o teu azeite, não permita eu chegar naquele lugar. E Deus te trouxe aqui porque Deus quer te encher. Está aceitando? Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Aqui tem uma alma. Alguém precisa fazer a frente. Mais alguém? Erga sua mão para cá. Vamos orar. Senhor Jesus, está aqui, Senhor, esta jovem que está te aceitando a partir de hoje como seu único e suficiente Salvador. Toma ela nas tuas mãos, que a partir de hoje ela seja um vaso na tua presença. Encha ela com teu Espírito Santo, ensina ela, instrui ela, Senhor, nessa caminhada. Em nome de Jesus, a partir de hoje, ande com ela, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Continue aqui. Mais alguém? Quem quer ser cheio aqui, irmão? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a vida desta igreja que está aqui. Senhor, aqui estão os teus vasos. Aqui estão os teus vasos escolhidos para fazer a tua vontade, para pregar a tua palavra, para louvar o teu santo
que para fazer a tua vontade não dá para fazer vazio, precisa estar cheio. Mas essa noite, em nome de Jesus, enche a tua noiva, enche a tua igreja, porque essa igreja que está aqui veio como as 5 virgens prudentes do capítulo 25 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, que junto com suas lamparinas cheias de azeite levaram também os seus vasos reservas, porque não basta ter lâmpada cheia, precisa ter vaso cheio, precisa estar com a botija cheia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Pega azeite, pega a unção de Deus, pega. Recebe o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Fortaleça os teus vasos. Tome a mão deles, a mão direita deles, Senhor, pela tua destra. Guia, Senhor, por um caminho que eles precisam andar. Que o Senhor nos dê uma estrutura como o Senhor deu para Paulo, porque Paulo era um vaso tão resistente que no capítulo 16 Paulo foi açoitado, mas Paulo não parou. No capítulo 20, capítulo 21, Paulo passou por tempestade, foi mordido por víbora, mas Paulo não parou. Aleluia. Capítulo 28, tentaram fazer de tudo para matar, para parar Paulo, mas Paulo não parou. Ele termina a sua trajetória, ainda que com muita luta, ainda que com muita prova. Mas Timóteo, ele vai dizer para Timóteo, Timóteo,
Irmãos, estão felizes no céu do Senhor? Vocês querem que ele volte na oportunidade aqui ou não? Mateus, Deus abençoe, filho, você e sua esposa. Essa palavra do céu. Quem está lembrado de manhã, irmão, que eu disse assim, ó, que quem tem a natureza divina, o mundo não tem mais prazer para ele ou para ela. Quem está lembrado? Quem está lembrado? Quem está lembrado? Lembra o que ele disse? Quem é vaso não presta mais para o mundo. E eu disse de manhã que quem tem a natureza divina, o mundo não tem mais prazer para ele. Não, Francisco? Quem está cheio do ajeito até o